Fiquei 2 meses sem Instagram e o resultado dessa experiência me surpreendeu muito. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você de forma sincera o que eu fiz, o que eu senti e quais foram as minhas conclusões desse experimento. Antes de tudo, eu quero dar um contexto para vocês do porquê que eu fiquei sem redes sociais, apaguei o Instagram, o TikTok, fiquei só com o YouTube no meu telefone. Em dezembro, desde dezembro eu estou sem redes sociais, em dezembro eu estava na reta final da minha segunda gravidez. Então eu estava me preparando para o período de parto, puerpério, sabendo que logo logo eu ia voltar para casa com uma recém-nascida, já tendo uma bebê de 2 anos. Então eu senti que nessa fase eu precisava ocupar a minha mente, pelo menos colocar ali minha energia, meu foco na minha família, na minha casa, em cuidar de mim, porque seria um período mais afiador para a gente. Então eu senti que seria bom se eu ficasse um pouco longe das redes sociais nesse momento para evitar comparação, evitar de ver as festas acontecendo e esse período de fazer metas, de se organizar, porque eu sabia que a minha rotina seria um pouco diferente nesse momento de final de ano. Então, além disso, eu também senti que eu precisava um pouco mais de profundidade na minha vida espiritual e que eu podia utilizar esse momento mesmo de sair um pouco das redes, tirar um pouco a minha cabeça daquele excesso de estímulo para focar em me desenvolver espiritualmente. Mas eu acho que, de forma geral, 2026 tem sido realmente um convite para eu me aprofundar em todas as áreas da minha vida. Inclusive, eu gravei um vídeo aqui para o YouTube falando sobre hábitos que eu tenho incorporado na minha vida nesse ano para aumentar a minha intimidade com Deus. Tem um vídeo também onde eu mostrei como que eu estou me organizando esse ano para estudar, para ter mais profundidade nos estudos também. Então, 2026 todo tem sido um ano sobre isso. Nos primeiros dias, a primeira coisa que eu consegui sentir, eu achei que ia ser pior, mas o que eu senti mesmo foi alívio. Meu Deus, foi como se tivessem tirado um peso das minhas costas e da minha cabeça, ter ficado sem rede social, sabe? Ter ficado sem o Instagram nesses dias. Eu lembro que alguns anos atrás, quando eu tinha ali por volta de 13, 14 anos, que a gente usava muito o Twitter, muito para comentar as coisas que estavam acontecendo, programa, reality show e acompanhar os famosos que a gente era fã. Eu lembro que a gente falava muito sobre o FOMO, que era o Fear of Missing Out, né? Esse medo de perder, o medo de ficar sem celular, o medo de perder as últimas informações, de perder as últimas atualizações daquilo que a gente gostava de acompanhar. Só que para mim, ficar sem Instagram nesse período foi realmente um alívio, um alívio. Sabe, eu perdi grande parte da sensação de ansiedade que eu tinha ali no meu dia quando eu tirei as redes sociais, quando eu tirei pelo menos a necessidade de, além de consumir, produzir conteúdo para as redes sociais. Eu utilizo o meu Instagram desde 2019 para divulgar a minha marca pessoal, para divulgar os meus trabalhos, para produzir conteúdo. Então, a partir do momento que eu não precisei, sabe, que eu não tinha que estar postando, nossa, para mim foi realmente um alívio muito grande, um alívio muito grande. Porque na maioria das vezes, se você trabalha com rede social, você vai saber do que eu estou falando. A gente quer compartilhar as coisas, então a gente, inclusive, precisa compartilhar as coisas, né? A gente precisa compartilhar um pedacinho ali do nosso trabalho, a gente precisa compartilhar uma atualização no trabalho, a gente precisa compartilhar um pedaço da nossa rotina que faz sentido para a gente construir a marca pessoal, construir o nosso posicionamento, para atingir novos seguidores, novos clientes. Isso tudo vai trazendo esse peso para a rotina de viver e compartilhar ao mesmo tempo, de viver e produzir ao mesmo tempo, sabe? E aí que eu cheguei à minha primeira conclusão sobre isso tudo, que se eu não trabalhasse com rede social, se realmente eu não dependesse das redes sociais para divulgar o meu trabalho, eu não teria mesmo. Ou se eu tivesse, eu ia ser aquela pessoa bem low profile, perfil fechado, 5 fotos e apareceria a cada 6 meses para postar algo totalmente aleatório da minha vida. Eu realmente não entraria no Instagram todos os dias, não postaria com frequência e evitaria ao máximo tirar isso da minha vida, sabe? Evitaria tirar, não, eu evitaria ter isso na minha vida ao máximo, porque eu senti que foi um alívio, realmente foi um alívio, sabe? Foi uma sensação maravilhosa não ter que estar compartilhando. Mas além desse alívio, eu também tive os meus desafios, nem tudo foram flores. Porque apesar do alívio de não ter que postar, uma coisa que eu percebi é que o nosso vício, muitas vezes, não é só na rede social em si, sabe? O nosso vício é na dopamina. Então, muitas vezes, não é a rede social que é o problema. Claro que a rede social, ela foi toda projetada para nos deixar ainda mais viciados, mas o vício em dopamina,
ele tá em tudo e você pode utilizar isso para tudo, sabe? Então eu percebi que na ausência de uma fonte de dopamina, que no meu caso era o Instagram, eu fui pesquisar outras coisas. Então eu comecei a passar mais tempo no Pinterest, eu comecei a passar mais tempo em aplicativo de loja, vendo roupa, vendo coisa para comprar para casa, mesmo sem ter a intenção de comprar nada. Mas o tédio, eu não estava conseguindo sentir aquele tédio, eu não estava conseguindo ter a capacidade de suportar aquele momento de tédio. Então eu estava procurando até loja de roupa, sabe, para matar o tédio ali, para ter algum tipo de estímulo. Mas a partir do momento que eu percebi isso também, que eu estava substituindo um estímulo pelo outro, eu também deletei esses aplicativos também, tirei esses aplicativos do meu telefone, comecei a deixar realmente o telefone de lado na hora que eu senti esse momento de tédio, principalmente porque eu ainda tenho um bebezinho de 1 mês em casa, então passo muito tempo amamentando, muito tempo sentada. Então, muitas vezes a gente precisa escapar em alguma coisa. Aí eu deixava um livrinho de lado para ler, ou mesmo tentava tirar um cochilinho ali naquela hora, descansar um pouco longe das telas. Agora, de benefícios positivos, uma das coisas que eu percebi também que foi rápido, sabe, uma melhora positiva rápida, foi na minha capacidade de foco e concentração. E eu fiquei pensando, meu Deus, realmente a rede social tem deixado a gente burro, sabe? Não tem outra palavra. É uma burrice, assim, emocional, intelectual muito grande. A gente tem perdido muito a nossa capacidade de focar e nos concentrarmos em coisas que são um pouquinho maiores, que demandam um pouquinho mais de esforço do nosso cérebro, sabe? A gente está ficando tão acostumado com conteúdo rápido que ver uma aula de meia hora, 40 minutos, 1 hora tem se tornado realmente um desafio. Eu já gostava muito de consumir o YouTube para isso, para estudar, para assistir aula, para assistir palestras. Então, todos os conteúdos que eu assistia aqui, eles tinham realmente essa duração já de 30, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, sabe, de aula. Então, eu já consumi esse conteúdo. Mas uma coisa que eu senti de melhora depois de ficar sem Instagram foi que eu perdi um pouco a necessidade, como eu falei, de ficar saindo da tela o tempo todo. Então, eu conseguia deixar ela rolando ali 30 minutos sem nenhum estímulo externo, sem nenhum telefone, porque muitas vezes a gente assiste uma aula ou a gente assiste uma série, mas é com o telefone na mão. Então, você está assistindo a série e rolando o TikTok ao mesmo tempo. Você está assistindo um filme e está no Instagram ao mesmo tempo. A gente tem essa necessidade muito grande de estímulo, sabe? E eu percebi que eu estava conseguindo focar melhor na aula, inclusive absorver o melhor conteúdo, sabe? Eu tive essa analogia de parece que ao deletar o Instagram liberou um espaço assim, na minha mente, sabe? Liberou um monte de gigabytes que estava ocupado e que agora liberou que eu estou conseguindo prestar atenção melhor nas coisas, absorver novos conhecimentos com mais facilidade, conseguir construir o meu raciocínio com mais facilidade, justamente porque a gente começa a, sabe, exigir mais do nosso cérebro. E exigindo mais do nosso cérebro, a gente realmente se torna um pouco mais inteligente. Por isso que eu falei que a rede social está deixando a gente burro. E tá mesmo, tá mesmo. E isso me leva para o segundo ponto, né? Que sem o excesso de estímulo e de ruído, a gente consegue pensar e agir com muito mais clareza. Esse foi outro ponto que eu senti ao longo dessa experiência. Inclusive, foi justamente nesse período que eu decidi começar no YouTube. De repente pareceu muito óbvio, muito claro, muito certo para mim que seria interessante para o meu trabalho eu fazer esse tipo de conteúdo, que seria ótimo para o meu desenvolvimento ter essa profundidade também nos conteúdos, até para sumir um pouco de conteúdos rápidos, sabe, como uma alternativa àqueles conteúdos cada vez mais rápidos. Então, o excesso de estímulo e o excesso de ruído vai fazer com que você fique com uma sobrecarga mental tão grande que vai te impedir de ter clareza na sua vida. Então, sempre que as pessoas chegam para mim, né, como terapeuta, às vezes pede ali um conselho numa caixinha de pergunta, ou vem conversar comigo, falando, eu me sinto perdida, eu não sei o que fazer, eu não tenho propósito. A primeira coisa que eu falo, elimine os ruídos, saia um pouco das redes sociais, porque você só vai conseguir realmente pensar com clareza quando você der tempo para sua mente se organizar, quando você, como eu falei, liberar esse espaço na sua mente. Então, na prática, na teoria, aliás, eu já sabia disso, mas experimentar na prática realmente quanto a gente começa a ficar mais leve, quanto a nossa cabeça começa a pensar com mais tranquilidade, com mais clareza, e a gente começa a se mover com mais clareza e mais tranquilidade, quando a gente não tem aquele excesso de estímulo, realmente foi transformador. Foi algo que, sabe, na prática eu consegui realmente sentir aquilo que eu falo
para as minhas clientes, para as minhas pacientes, para as pessoas que me acompanham. Outro ponto que eu consegui perceber foi a melhora da minha paciência e presença. Eu já sou uma pessoa que tem tendência a ser imediatista, então eu já quero as coisas para ontem, já tenho dificuldade de lidar com o tempo natural das coisas acontecerem, então às vezes me frustra muito, me dói muito quando as coisas não acontecem no tempo que eu gostaria, do jeito que eu gostaria. E com as redes sociais, eu percebi que eu fico ainda mais reativa, sabe? Que eu fico ainda mais imediatista com aquela rapidez e muitas vezes vendo outras pessoas conquistando as coisas muito rápido e acontecendo muito rápido, principalmente no contexto de rotina que eu tenho, onde eu tenho uma casa para cuidar, onde eu tenho crianças para cuidar, que realmente o meu tempo ele é diferente do tempo das outras pessoas. Quem é mãe sabe disso. O tempo de uma mãe é diferente do tempo de pessoas que não têm filhos. Então a gente não pode se comparar, sabe? E eu percebi que estar um pouco longe das redes sociais melhorou muito essa questão de eu ter paciência, de eu ter calma nos meus dias para fazer as coisas. Percebi que a minha presença melhorou muito, sabe? Eu consegui estar presente até nas coisas mais simples. Lavar uma louça, arrumar uma casa, dobrar uma roupa, ler um livro, sabe? Produzir um conteúdo com calma para o YouTube, poder realmente ter tempo para desenvolver as coisas. Então, o que eu quero falar é que muitas vezes nessa ânsia de compartilhar e de consumir, a gente perde muito da experiência de simplesmente viver, perde muito da experiência de simplesmente estar aqui vivendo e tomar um café com calma e fazer as coisas com calma, até mesmo as tarefas que a gente não gosta. Mas quando a gente vê nas redes sociais tá todo mundo viajando e fazendo coisas incríveis, tananã, tananã, quando você chega em casa e você tem uma louça para lavar, você não quer lavar aquela louça, sabe? É uma tarefa desagradável, é uma tarefa chata, maçante, não tem o estímulo do novo, da uau, que incrível, olha o que eu estou fazendo. E aí, justamente, que quando a gente tira a rede social, você começa a olhar, cara, é bom lavar louça, a minha circunstância é boa, a minha vida é boa, as coisas que eu faço são boas e você consegue realmente se colocar de verdade naquilo que você está fazendo. O que eu percebo é que as redes sociais muitas vezes colocam na nossa cabeça essa falsa sensação de que nós estamos atrasadas, que nós temos que fazer as coisas cada vez com mais pressa, com mais velocidade. Então, tudo a gente tem que fazer correndo. Só que uma coisa puxa a outra. Se você sente que você está atrasada, que você precisa fazer as coisas com cada vez mais velocidade, cada vez mais pressa, de repente, quando você menos perceber, você acha que as tarefas ao seu redor elas são um fardo. Então é um fardo lavar louça, é um fardo ter que estudar, é um fardo ter que trabalhar, é um fardo ter que cuidar dos seus filhos. E aí do nada você está estressada, você está gritando com todo mundo, você está ressentida com tudo, com raiva de todo mundo, inclusive de você mesma. Mas tudo começou com aquela falsa sensação de que você estava atrasada diante da vida. Atrasada diante da vida. Isso não é verdade. Como eu falei, a partir do momento que você libera espaço na sua cabeça, longe desses estímulos, você percebe que você não precisa desse desespero todo. Você percebe que você não sabia nem por que você estava correndo e nem para onde você estava correndo tanto. Você percebe que, cara, não faz sentido esse desespero, não faz sentido essa afobação, não faz sentido esse imediatismo. A vida está aqui, ela está acontecendo aqui. O que passou já passou e o futuro nem existe ainda. Tudo que eu tenho é o hoje, é o agora. Então você começa a aproveitar as coisas com mais tranquilidade quando você não vê que o mundo está acontecendo para todo mundo, que parece que todo mundo tem clareza de tudo menos você. Você percebe que, cara, isso não é a realidade. Não é a realidade. Eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente, sabe? Essa consciência da realidade. O mundo digital é maravilhoso. Eu não estou falando mal aqui, até porque eu estou gravando vídeo para você. Você está me vendo através de uma tela, dentro de uma rede social. Então é muito maravilhoso tudo que isso nos proporciona. Mas a partir do momento que a gente está imerso demais, que tudo que a gente consegue ver são as vidas perfeitas, os conteúdos rápidos, tudo acontecendo para todo mundo, a gente perde muito a noção de tempo, a gente perde muito essa noção da realidade. E a presença e a paciência faz realmente com que a gente se instale no mundo real. E como eu falei, diante da realidade, tudo que você tem é o hoje, tudo que você tem é o agora. E diante desse agora, você começa a perceber realmente o que eu tenho que fazer agora. Não é o que eu tenho que fazer semana que vem, daqui a um mês, o que eu tenho que fazer agora. Agora, o que esse momento de agora está me exigindo, que tipo de presença esse momento está me exigindo. Então você passa a ordenar melhor os seus dias, você passa a hierarquizar melhor as suas tarefas, você passa a realmente
ter um senso maior de clareza do que eu preciso fazer, do que dá para deixar, o que dá para deixar para depois, não sai, o que dá para deixar para depois, o que realmente precisa da minha atenção agora. E aquilo que precisa da minha atenção agora, eu realmente estou presente ali. Eu realmente estou imersa naquele momento, sabe? Eu senti que as redes sociais tiraram muito isso da minha vida e talvez tenha tirado da sua também, que é você estar fazendo alguma coisa e pensando no conteúdo que você tem que publicar, que é você estar vivendo já pensando na melhor forma de compartilhar aquilo, que você está vivendo uma coisa já pensando em construir uma linha de raciocínio aqui, tal, para compartilhar. Você entende o que eu tô falando? Então, de tudo isso que eu falei, de todas as conclusões que eu tirei, sabe, no momento que eu estava escrevendo esse roteiro e organizando as minhas ideias para compartilhar aqui com vocês, eu acho que a coisa que mais me impactou, que eu senti realmente isso aqui, eu preciso muito que as pessoas entendam e compreendam isso, é que nada é tão bom quanto a realidade, sabe? Nada bate na realidade, nada vence a realidade das coisas. Então, o digital, como eu falei, é maravilhoso, é maravilhoso. Eu amo as oportunidades que a internet me trouxe, mas nada vai trazer tanta tranquilidade, paz e paciência e presença quanto se instalar na realidade das coisas. E você só vai conseguir fazer isso quando você realmente liberar espaço na sua cabeça de tanto estímulo, de tanto conteúdo rápido, de tanto excesso de coisas. Eu não tenho resposta para todas as perguntas, para todos os questionamentos e nem soluções prontas e definitivas para lidar com esse problema que não é só meu, sabe? Mas de muitas pessoas que estão vivendo e passando pela mesma coisa, especialistas estão o tempo todo falando sobre isso, terapeutas, psicólogos e criadores de conteúdo, inclusive, estão falando sobre essa questão do excesso de rede social. Então não é que eu vou apagar tudo, sumir do mundo e virar uma monge budista e subir as montanhas. Não é nada disso. Inclusive eu estou produzindo esse conteúdo para você. Mas eu acredito que essa experiência, esse momento me trouxe mais clareza de realmente o quanto isso é prejudicial para a gente, quanto esse excesso de estímulo de conteúdo rápido é prejudicial e do quanto isso eu acho que vai impactar a minha criação de conteúdo e a minha produção de conteúdo aqui para frente. E o primeiro passo, a primeira alternativa que eu coloquei na minha rotina realmente foi vir para o YouTube, que eu acho que é uma rede que combina muito mais com o trabalho que eu gosto de fazer, que eu quero fazer, como realmente eu quero ser reconhecida, e aqui eu consigo ter mais profundidade, sabe? Que é isso que eu quero para minha vida como um todo, esse ano. Então, como eu falei, não tenho todas as respostas, não tenho todas as soluções, essa foi a minha experiência, as conclusões que eu tive, e na verdade, todo o meu trabalho é pensar e estudar estratégias para que a gente possa ter uma vida mais madura, mais feliz e com sentido. Então, os vídeos todos que eu produzo aqui, todos os vídeos que eu produzo, eles são uma tentativa realmente de fazer com que a gente expanda um pouco a nossa consciência, expanda um pouco o nosso olhar para o mundo e realmente construa uma vida que faça mais sentido, que seja mais madura, que seja mais feliz, que seja mais plena, porque afinal de contas é isso que a gente quer.